Olá, gente, tudo bem? A gente começa essa série de reflexões chamada A Felicidade das Pequenas Coisas. A gente vai pensar nas próximas semanas sobre como as pequenas coisas da vida podem fazer uma grande diferença pra gente. Como a gente pode afinar o nosso olhar, como a gente pode aguçar a nossa sensibilidade para aquelas coisas cotidianas, aquelas coisas corriqueiras que cruzam o nosso caminho, que vem de Deus para a nossa vida e que muitas vezes a gente não tem a sensibilidade e a capacidade de identificar aquilo como um presente de Deus para nós. Então, ao longo das próximas semanas, eu quero refletir com você sobre as pequenas coisas, sobre os olhares, sobre os gestos, sobre os pequenos objetos, as memórias, os cheiros, os sabores e como isso soma na nossa vida e transforma a experiência da vida em algo inesquecível. Eu dividi essa série em 3 reflexões e hoje quero pensar com você sobre paz interior. Por isso eu peço que você me acompanhe numa leitura bíblica e nós vamos ao livro do profeta Isaías, o capítulo de número 26. Isaías 26, o versículo de número 3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O versículo 4 diz: Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Quando a Bíblia fala de paz, especialmente os escritos do Antigo Testamento, o conceito de paz ali apresentado é um pouco diferente do que eu e você conhecemos como paz. Quando eu e você pensamos em paz, é muito possível que a gente pense em ausência de conflitos, a gente pense numa trégua, a gente pense num cessar-fogo, a gente pense numa ausência de violência. Talvez isso venha à nossa mente quando a gente pensa em paz. Mas o conceito hebraico de paz, vem da palavra shalom, é muito mais profundo do que simplesmente essas coisas. Shalom tem a ver com integridade, shalom tem a ver com paz, shalom tem a ver com saúde, shalom tem a ver com prosperidade, shalom tem a ver com humildade. Quando uma pessoa saúda a outra na cultura judaica, na cultura hebraica, usando a palavra shalom, não é simplesmente um oi, tudo bem? Oi, e aí, como é que estão as coisas? Não é só isso. E também não é só dizer paz. É uma ideia muito mais profunda de desejar para a vida daquela pessoa e também para si mesmo um acordo muito profundo de desejo mútuo, de saúde, de prosperidade, de integridade, de alegria, de felicidade plenas. Uma coisa que transborde todas as esferas da vida e vá muito além do que a simples falta ou a simples ausência de conflitos e de violência. E esse conceito de shalom está muito ligado a relações entre duas pessoas, entre um grupo de pessoas e também entre nações, entre grupos maiores, grupos nacionais, os clãs, as tribos, os países. Então a ideia de shalom aqui tem a ver com um acordo ou com um desejo mútuo de que haja bem-estar para todas as partes, para que haja harmonia entre as partes, de forma que sim, não haverá conflito, mas também haverá saúde abundante, também haverá alimento para todos, também haverá prosperidade para todos, também haverá justiça para todos, também haverá alegria para todos. O conceito de paz na Bíblia, um conceito de paz hebraico, é uma coisa que transborda todas as esferas da vida. Então, a gente vai começar refletindo nessa série sobre paz interior. Então a gente vê que o conceito de paz, o conceito de shalom, é esse acordo, esse desejo mútuo entre duas pessoas, entre dois grupos de pessoas e também entre nações. Era um desejo para que houvesse paz nesse sentido de ausência de conflito e ausência de violência, mas também o desejo de que houvesse justiça para todos, que houvesse harmonia entre todos, que houvesse bem-estar para todos, que houvesse alegria para todos. O conceito de paz é isso que transborda em todas as esferas da vida. Não se resume a apenas essa ausência de conflitos, apenas a uma ausência de violência. A paz no contexto bíblico tem muito a ver com o que afeta o todo da vida. Então, pensando em paz interior, eu quero desafiar você, convidar você a uma jornada para esse caminho de harmonia, de alegria, de inteireza, de integridade, de bem-estar, de justiça, de prosperidade e que isso tudo aconteça dentro de você. Por isso, paz interior.
E aí você pode se perguntar, poxa Edu, mas não é a felicidade das pequenas coisas? E você já vai começar falando sobre paz interior, uma coisa difícil de alcançar para muitas pessoas, e realmente é difícil de alcançar para muitas pessoas. Como isso é uma pequena coisa? O que eu quero convidar você a fazer comigo, a jornada que eu quero convidar você a fazer comigo ao longo das próximas semanas, é que a gente consiga afinar o nosso olhar, ajustar o nosso olhar e desenvolver uma sensibilidade do nosso coração para que a gente consiga enxergar nas pequenas coisas da vida, nas pequenas coisas do dia a dia, coisas que enriqueçam a nossa existência, enriqueçam a nossa vida e de fato nos façam aproveitar mais a vida. As pequenas coisas do dia a dia que somadas vão ajudar a gente nessa jornada em direção à paz interior. A paz interior não é uma coisa que se alcança de um dia para a noite, é uma jornada de uma vida toda e é claro que a gente não pode considerar isso uma pequena coisa. Mas o que eu quero convidar você a pensar é que as pequenas coisas da vida vão ajudar a gente a chegar lá. A paz não é uma coisa que a gente possui, ela não é um objeto que a gente vai em algum lugar e alcança e pega de alguém e toma de alguém. Isso não é paz, isso pode ser qualquer outra coisa. A paz, ela se dá em uma busca mesmo. O processo de conseguir a paz é justamente essa busca, essa caminhada em direção a esse lugar de descanso na presença do próprio Deus. O profeta Isaías diz que o próprio Deus guardará em perfeita paz aqueles que confiam, aqueles que perseveram nele. Aqui existe um conceito de confiança intimamente ligado a permanecer em Deus, uma coisa que, apesar das dificuldades da vida, não nos abala. Aqueles e aquelas que permanecem, que continuam confiando em Deus, serão guardados em perfeita paz. E a palavra paz aqui é essa palavra shalom, que tem a ver com todas essas dimensões da vida que são transbordadas pela presença do próprio Deus. Quando a gente se dedica a caminhar intimamente com Deus e permitir que Deus invada todas as esferas da nossa vida, a gente consegue perceber que elas vão sendo transformadas. E essa transformação é uma transformação que acontece de dentro para fora. Eu gosto de dizer isso pelo seguinte: existem muitos livros que você pode ler que vão te ensinar a desenvolver novos hábitos, hábitos mais saudáveis, hábitos mais bacanas para você ter na sua vida, e através dessas leituras você vai aprender a acordar mais cedo, a praticar exercícios, a fazer dieta, a abandonar vícios e esse tipo de coisa. Mas não é essa transformação que a relação com Deus promove e que a relação com Deus propõe. A transformação que Deus realiza na nossa vida, ela vem de dentro para fora. Por isso o texto diz que existe uma paz perfeita, absoluta, completa, que inundará a nossa vida a partir da presença de Deus e a partir da nossa confiança depositada nele. Se a paz, nesse conceito bíblico, nesse conceito de shalom, é essa coisa que inunda todas as esferas da vida e que transborda em nós, então a gente pode ter a convicção de que isso realmente acontece de dentro para fora. E a paz, ela vem na nossa vida, ela é fruto dessa busca da satisfação em meio à insatisfação. Eu tô falando das pequenas coisas da vida porque as pequenas coisas da vida trazem satisfação quando o nosso olhar é treinado para enxergar motivos de insatisfação. Eu e você somos educados desde cedo a enxergar sempre o negativo. Se nós estamos numa sala que cabem 100 pessoas e essa sala tem 20 pessoas, o meu olhar e o seu olhar é treinado para olhar para as cadeiras vazias e não para valorizar as 20 pessoas que estão ali. A nossa primeira reação é pensar, puxa, faltaram 80 pessoas, em vez de pensar, puxa, vieram 20 pessoas. O nosso olhar é treinado sempre para focar no negativo. Por isso eu digo que a gente está envolvido num contexto de insatisfação permanente. A gente compra uma roupa e aí vê outra pessoa com uma roupa mais bonita na rua e a gente já fica insatisfeito com a nossa roupa que a gente acabou de comprar. E isso se aplica para todas as coisas da vida, inclusive para relações. A gente entra em relações e fica insatisfeito com as relações porque o nosso olhar já consegue enxergar o negativo, o nosso olhar já consegue enxergar o motivo da insatisfação naquilo, na coisa, no objeto, na relação, na experiência. A paz, ela vem dessa busca por satisfação em meio a esse contexto de insatisfação. O que pode ser uma pequena coisa do seu dia a dia que pode ajudar você a encontrar satisfação? Eu descobri recentemente que eu gosto de ficar olhando o pôr do sol.
Onde eu moro, o sol bate de uma forma muito indireta, não tem sol direto onde eu moro em momento nenhum. Então, para olhar o sol e para pegar um pouco de sol, eu tenho que sair da minha casa, andar um pouquinho e ir para uma área mais comum, assim, uma área mais de uso comum no lugar onde eu moro, para aí sim conseguir ver um pouquinho do sol, para pegar um pouquinho de sol na minha pele e ver o sol se pondo. Onde eu moro, eu consigo ver, se eu descer, eu consigo ver o sol se pondo. E eu descobri que eu gosto muito disso. E em dias de muito estresse, de muita preocupação, de muito nervosismo, eu descobri que isso me faz muito bem. Que se eu descer e for lá olhar o sol se pondo, aquilo faz bem para mim. Alguma coisa acontece dentro de mim, eu tenho um sentimento de paz, uma coisa gostosa que acontece dentro de mim quando eu vejo o sol se pondo. Uma outra coisa bacana que eu tenho identificado é que um momento que me traz muita paz é quando eu faço um café e tomo uma xícara de café quentinho. Isso me deixa tranquilo, apesar de o café não ser uma bebida que deixa as pessoas tranquilas. Isso me deixa tranquilo, isso me faz bem, é um momento gostoso para mim. Isso me gera paz, isso me gera satisfação. São pequenas coisas. Uma xícara de café, olhar o sol se pondo, receber uma mensagem de alguém que você gosta, ou mandar uma mensagem para alguém que você gosta, comer um pedaço de chocolate, ouvir a música que você gosta, assistir um capítulo da série ou do filme que você gosta. Não sei, são pequenas coisas que estão encaixadas na nossa rotina, encaixadas na nossa vida e que o nosso olhar deixou de olhar como uma coisa boa. O nosso olhar deixou de enxergar como uma coisa que pode gerar satisfação para nós. A gente passou a enxergar a vida com um olhar de insatisfação permanente. A gente compara as coisas que tem com as coisas que o outro tem. E isso gera uma tensão, uma coisa de insatisfação, uma relação de insatisfação com aquilo que você tem e com as experiências que você vive. O desafio que o texto bíblico traz para a gente é a gente confiar em Deus e permanecer em Deus e olhar para Deus. E enxergar nessa relação, nessa direção, nesse caminho que é a vida com Deus, enxergar aqui motivos para satisfação. Uma coisa importante sobre paz e sobre paz interior é que ela depende de uma relação consigo mesmo, consigo mesma, que seja saudável. É muito difícil você ter paz interior se você não se ama, se você não se aceita, se você não aprendeu a lidar com você mesmo, com você mesma. De novo, eu sei que isso não é uma pequena coisa, isso é uma grande coisa e isso é uma luta de vida toda para algumas pessoas. Mas as pequenas coisas do dia a dia podem ajudar a gente a que a gente aprenda a lidar melhor com a pessoa que nós somos. Quando você se ama, quando você se aceita, o caminho para a paz interior ele já está mais bem trilhado. E quem se ama, quem se aceita, quem vive bem consigo mesmo, consigo mesma, tem a tendência de conviver melhor com as coisas externas. Tem a tendência de conviver melhor com aquelas coisas que o rodeiam, ainda que sejam situações não tão agradáveis assim. Se você está bem consigo mesmo, se você está bem consigo mesma, a vida fica um pouco mais leve. E o contrário também é verdade. Se você não está bem com você, a vida fica mais difícil, tudo parece que perde a graça. Se você está em crise, se você está em uma luta interna, o seu filme preferido já não tem tanta graça assim. Ouvir a sua música preferida já não é tão legal. Comer o seu prato preferido já não tem tanto sabor. Você sentir o cheiro da comida da vovó não tem mais a mesma graça. As pequenas coisas perdem a cor, perdem o sabor, perdem a intensidade quando a gente não está bem com a gente. Por isso, essa caminhada de paz interior é muito importante. Como a gente precisa trilhar esse caminho, reconhecendo que Deus está conosco em todos os passos dessa jornada, quer o nosso bem e nos guarda em paz, nessa paz que transborda todas as esferas da nossa vida. Um outro detalhe importante da vida que é bom a gente ter atenção é que geralmente quando estamos muito insatisfeitos com as coisas que nos rodeiam, isso pode ser um sinal que estamos insatisfeitos com algo que existe dentro de nós. É muito difícil a gente ver algumas experiências da vida e a gente sente que essas coisas tiram a nossa paz. Porque experimentar o caos do lado de fora é complicado, mas é igualmente complicado experimentar o caos do lado de dentro da gente. Essa jornada em direção à paz interior, ela é uma jornada de vida toda. E ela é um caminho que precisa ser trilhado na presença de Deus.
Eu falei dos livros que você vai ler e vão te ajudar a construir novos hábitos, mas isso não vai gerar uma paz duradoura e verdadeira dentro da gente. O que muda a gente realmente é essa relação com Deus e essa confiança depositada nele. O texto de Isaías diz que o Senhor nos guardará em perfeita paz. Por isso essa jornada à paz interior é tão importante. Por isso é importante a gente aprender a enxergar a beleza das pequenas coisas, para que essas pequenas experiências, esses pequenos gestos, essas pequenas coisas que a gente vive somados, enriqueçam a experiência da nossa vida e deem mais beleza para a nossa vida. Jesus, falando para os seus discípulos no capítulo 16 de João, diz: não se perturbe o coração de vocês. Tem muita coisa que perturba o nosso coração, rouba a nossa alegria, rouba a nossa energia. E a palavra de Deus é para a gente focar nele e não deixar essas coisas roubarem de nós a cor da vida, o sabor da vida, o cheiro gostoso da vida. Preste atenção nas pequenas coisas da vida e, somadas, elas vão ajudar você a trilhar um caminho de paz interior. Quais são as pequenas coisas que hoje você pode enxergar ao seu redor que podem ajudar você a ter um pouco mais de paz dentro de você? O abraço de uma pessoa que você ama, uma comida gostosa feita com carinho, um filme legal assistindo com as pessoas que você gosta, uma música, um café quentinho, um chocolate, encontrar os amigos na IBAB. Qual é a pequena coisa que vai enriquecer a sua vida e ajudar você a caminhar em direção à paz interior? Vamos pensar juntos? Deus nos abençoe.